Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a atenção de vocês, mas eu fiquei realmente responsável por desenvolver esse vídeo explicando sobre o programa P500 Formação de Especialista. Bom, primeiramente, os programas de ensino que a gente aprovou junto à NAFIC, desde os primeiros SBFQM, Seminário Brasileiro de Fisioterapia Quiroprática e Manipulativa, nós consideramos 3 níveis de formação, né, dentro de quiropraxia para fisioterapeutas. O primeiro nível, nível 1 de formação, a gente chama de capacitação básica em quiropraxia clínica, o chamado FB, formação básica, de 100 horas, podendo ser um curso de 70 com carga horária de atividades complementares de até 30 horas, né, podendo também fazer um curso direto de 100 horas. Esse nível 1 de capacitação básica, o FB, ele não propõe dar o título de especialista em quiropraxia para o fisioterapeuta. O objetivo dele é dar um aperfeiçoamento, uma capacitação, uma formação para que ele possa utilizar algumas técnicas de quiropraxia no seu arsenal terapêutico, desenvolvendo, né, uma intervenção de quiropraxia associada a técnicas de fisioterapia. A partir do nível 2, nós já temos a capacitação para titular esse profissional, depois de fazer a prova do COFITO, é claro, para o título o certificado de especialista em quiropraxia, devidamente homologado pelo COFITO, com a especialidade de fisioterapia em quiropraxia. Então, esse título, essa certificação, ela pode ser de 400 horas para o tipo de certificação lato sensu, que é, na realidade, registrado no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, e realizado, então, sob os auspícios de uma instituição de ensino superior, né? E também o outro programa de formação, dentro desse mesmo nível 2, é o programa de formação de especialistas profissional. Nesse caso, a formação de especialista profissional pode ser direto de cursos, né, devidamente aprovados e credenciados pela ANAFIC, né, a nível profissionalizante. E o nível 3, que é a formação de especialista Master em quiropraxia, que deve ter no mínimo 1.500 horas, certo? Podendo ser formação de especialista em 1.500 horas ou também ser um curso de residência de 1.500 horas, também devidamente aprovado pelo COFITO, devidamente aprovado pela Associação Nacional de Fisioterapia e Quiropraxia. Bom, na realidade, esse é apenas o esboço da apresentação de hoje. O objetivo é falar sobre um outro programa. Esse outro programa é o chamado Programa de Ensino Continuado em Fisioterapia Quiroprática, o chamado PEC. Tá? Então, o que é o PEC? Né? O PEC é um programa de ensino continuado, né, onde o participante vai fazer vários cursos, vários programas de curso, e esses programas de curso eles vão somar créditos, né, para então, ao longo do tempo, com a experiência, obter a certificação de especialista em quiropraxia profissional. Formação para ele obter a titulação, fazer a prova do COFITO para obter o título de especialista em quiropraxia. Nós todos sabemos que tem uma prova, é um certame que divide em 2 partes. A primeira parte é a parte de prova objetiva e descritiva, e a segunda parte é a prova de título. Então, nessa prova de título, cabe então a apresentação de um diploma de pós-graduação lato sensu, que não é regulado pela ANAFIC, é regulado pelo MEC, ou mesmo um programa de formação, no caso profissionalizante, aí sim a necessidade de estar regulado sob os auspícios da ANAFIC, que é a associação especializada nessa área, credenciada ao COFITO, que tem na realidade os créditos de orientar a formação e o ensino nessa área de quiropraxia para fisioterapeutas. Então, o objetivo do PEC é propiciar uma formação equivalente, diversificada e com as mesmas competências dos cursos de pós-graduação. Possibilitar que o participante detenha de conhecimentos de formação básica até conhecimentos de formação avançada e de técnicas específicas de forma
flexível, permitindo que o aluno se dedique mais às técnicas que ele se identifica melhor, porém que isso ocorra dentro de uma faixa curricular, né? Que visa então uma orientação pedagógica de estudo dentro dessa faixa curricular mínima, que ele atinja então pré-requisitos de estudo mínimo dentro das técnicas mais utilizadas da quiropraxia e que formem a essência a nível de estudo e de ensino internacional. Bom, o objetivo é estabelecer uma formação gradual e continuada. Então, assim, ao longo do tempo, se ele quiser fazer só a formação básica, ele pode fazer a formação básica. Se ele fizer a formação básica numa escola credenciada pela ANAFIC, essa escola vai somar, essa formação básica vai somar pontos para que ele, fazendo outros programas de ensino, ele possa um dia obter o título de especialista em quiropraxia, sem fazer o pós-graduação, somente fazendo esses cursos que são todos credenciados pela ANAFIC. Tá? Então, formação gradual e continuada, atualização gratificada pela titulação. Então, assim, quanto mais ele se atualiza, mais créditos ele soma para obter a sua titulação. Então, isso estimula o profissional a se atualizar. Formação diversificada. Então, ele vai ter vários cursos de várias escolas credenciadas que ele pode somar pontos dentro daquela faixa de cursos. Então, tem uma exigência de cursos que é uma exigência flexível que ele pode escolher conforme, digamos, seu interesse pessoal. Seguindo alguns pré-requisitos, isso é muito importante, que tem alguns pré-requisitos. Primeiro ele vai fazer a formação básica para começar a contar horas, né? E também facilitando que ele se identifique com algumas técnicas. Então ele não precisa ter a formação de todas as técnicas, mas algumas técnicas principais ele vai, no caso, vai ser oferecido para eles um escopo, e ele, dentro daquele escopo ele vai escolher algumas técnicas que vai possibilitar uma ideal formação para ele na especialidade de fisioterapia quiropráxica. Bom, fundamentação. Nós fundamentamos a realização do PEC FE 500 baseado no que foi aprovado no Seminário Brasileiro de Fisioterapia Quiropráxica e Manipulativa em Novo Hamburgo, né? 2014 isso aconteceu, né, em julho. E, após isso, também uma resolução que a própria ANAFIC, o Departamento Científico da ANAFIC, que é presidido pela minha pessoa, desenvolvemos então essa resolução de 13 de novembro de 2014, após o Seminário Brasileiro de Fisioterapia Quiropráxica e Manipulativa, e essa resolução foi assinada então por todas as escolas credenciadas e se transformou num termo de credenciamento, onde existem os pré-requisitos ali para as escolas e os professores, formação mínima para que eles possam lecionar, obtendo o título especialista para poder lecionar, título especialista do COFITO ou da ANAFIC mesmo. Então, de uma forma assim, estabelecemos um roteiro de estudo flexível e semi-estruturado. Então, a estrutura dele garante que ele tenha uma formação mínima, mas que ele também possa escolher alguma técnica que ele goste mais, se dedicar mais horas naquela técnica, então torna isso ele bastante atraente porque é flexível e semi-estruturado. Então, as atividades, disciplinas e práticas profissionais desse programa são exclusivas a escolas credenciadas da ANAFIC, com o projeto de curso devidamente aprovados pelo Departamento Científico e Pedagógico da ANAFIC. Então, o que significa isso? Que a ANAFIC é um sistema fechado? Não. A ANAFIC permite o credenciamento de escolas, né, aberto, desde que preencha os pré-requisitos, e os professores também, de acordo com a formação e a capacitação que eles detenham. Então, na realidade, o credenciamento de escolas, o primeiro foi feito um edital, e agora o edital está permanentemente aberto às escolas interessadas em fazer credenciamento, desde que tenham as exigências lá, formação de especialista com professor responsável técnico, tempo de experiência em ensino, né? Então, atingindo essas exigências, a escola pode se credenciar. E outra questão, não é necessário que seja associado da ANAFIC, não precisa ser associado da ANAFIC para obter o título especialista, não precisa, porque ele tem à disposição programas de pós-graduação lato sensu do MEC, que muitos dos quais a própria ANAFIC possibilita o ensino, possibilita a orientação pedagógica, né, das disciplinas, o projeto pedagógico, auxilia, contribui nesse projeto pedagógico ao longo de todo o país, e está aberto, né, o Departamento Científico está aberto a promover a orientação para as universidades. Então,
os alunos que não quiserem participar do programa do PEC, né, não quiserem participar de programas de formação de especialistas da ANAFIC, eles estão livres para fazer em outras instituições aprovadas pelo MEC. Então é necessário então que essas instituições só estejam vinculadas a uma instituição de ensino superior com um curso devidamente aprovado pelo MEC. Então a ANAFIC tem como princípio fundamental não ser uma instituição fechada apenas que visa pela qualidade, mas não fechada a um grupo de profissionais. Ela é uma instituição aberta, democrática, então é uma importante característica da nossa associação. Então, cada atividade ministrada, né, cada programa de ensino desse PEC, que podem ser seminários menores de 20 horas, de 60 horas, de 80 horas, cada programa de ensino ele vai ser registrado pela escola. A escola credenciada ela é obrigada a todo curso que ela dá, ela é obrigada no primeiro e segundo dia a enviar um registro com os dados do aluno, os dados do curso, data, local, todas as informações para o departamento científico, onde registra em livro e dá um número para aquela formação. Tá? Então existe uma estatística sobre todos esses programas de ensino. Então a partir de que há essa estatística então permite um controle desses programas de ensino. Então o registro do curso é realizado pela escola, né? Sem custo ao aluno. O aluno não paga pelo registro, a escola que vai pagar esse registro. E pode qualquer fisioterapeuta passar por esse registro. Então não precisa ser associado para estar registrado. Ele só precisa se associar para participar desse programa no momento da titulação. Aí ele precisa realmente se associar para participar do programa PEC. É um benefício que a gente traz para o associado. Há um livro de registro, né, onde é gerado um número, né, onde fica tudo publicado, os dados do aluno, a carga horária, todas as informações ficam publicadas nesse livro e são registrados no site institucional. O registro do curso é realizado pela escola a qualquer fisioterapeuta. Então, qualquer fisioterapeuta, seja ele associado ou não, ele é registrado, todas as escolas são obrigadas a fazer esse registro, seja o fisioterapeuta associado ou não. Porém, para participar da efetivação do PEC, se ele quiser realmente fazer a efetivação de toda a carga horária do PEC para obter o certificado de formação de especialista, aí sim é necessário se associar e devidamente estar crítico com a anuidade, aí só aí que ele vai pagar a taxa de emissão do certificado. Os registros individuais de cada programa de ensino, então todo o custo disso é um custo da escola, então o aluno não paga esses registros individuais, ele só vai pagar lá no final a taxa de registro de todo o programa para obter o certificado de formação de especialista. Então, as atividades, disciplinas e práticas supervisionadas desse programa são exclusivas a escolas credenciadas. Somente escolas credenciadas participam do programa de ensino continuado da ANAFIC. Deixando bem claro, né, que não é um programa fechado, as escolas podem sofrer processo de credenciamento, elas podem se credenciar, preenchendo os pré-requisitos, elas podem se credenciar. Os pré-requisitos envolvem a capacitação do professor, o pagamento das taxas, a documentação. O professor tem que ter título de especialista, o professor responsável. O professor tem que ter tempo de experiência clínica e tempo de experiência de ensino. Né? Então, e deixando bem claro também que o profissional ele pode ser especialista em quiropraxia sem passar pelo programa do PEC, porque ele tem a opção de fazer uma pós-graduação lato sensu, que é aprovado pelo MEC, e a ANAFIC não tem gerência sobre o MEC ou sobre as instituições de ensino superior que fazem isso, embora elas podem orientar quanto às disciplinas e projeto pedagógico, mas não há, no caso, uma gerência da ANAFIC sobre os programas de ensino do Ministério da Educação e Cultura ou das instituições de ensino superior. Então, as disciplinas básicas obrigatórias compõem aquela formação básica de quiropraxia clínica, onde nós vamos, no PEC, no Programa de Ensino Continuado para FI500, aproveitar aquelas disciplinas básicas da quiropraxia clínica, que é filosofia quiropráxica, anatomia biomecânica da coluna básica, protocolo básico de quiropraxia da coluna vertebral, extremidades, mais atividades complementares que foram corrigidas pelo professor. Claro que o aluno vai ter que entregar isso junto com a documentação para obter o título de formação de especialista 500 horas. O total da carga horária para esse programa seria de 100 horas.
Então, no nível 2, nós temos algumas opções de disciplinas avançadas, que são chamados seminários especiais 1. Essas disciplinas são técnicas instrumentais, técnicas diversificadas, o Diversified Technique, o Gonstead Technique, the Logan Basic, Thomson Terminal Point Technique e a espinografia. Então, essas disciplinas são disciplinas, as disciplinas mais utilizadas na fisioterapia quiroprática, ou na realidade, na quiropraxia internacional. Então, elas têm uma faixa de carga horária mínima e máxima, que pode ser validada dentro do programa. Então, por exemplo, técnicas instrumentais, no mínimo 20 horas e no máximo 60. Thomson Terminal Point Technique, no mínimo 20 horas e no máximo 60. Se o indivíduo fez um programa de 70 horas de Thomson, ele só vai aproveitar nesse programa 60 no máximo. E no mínimo, para ele fazer Thomson e aproveitar, ele tem que fazer 20. Da mesma forma com Gonstead, da mesma forma com espinografia. Então isso força com que ele tenha uma qualidade mínima de ensino nessas técnicas e que ele possa escolher alguma dessas técnicas. Então ele tem que fechar esse nível, né, com não menos do que 150 horas. Então ele pode escolher qual disciplina que ele faz, respeitando o mínimo e o máximo, para obter 150 horas no mínimo ou 160 horas no máximo. Então isso faz com que ele estude de uma certa forma, uma certa intensidade satisfatória dentro dessas disciplinas que a gente chama de técnicas avançadas, que são técnicas clássicas dentro da fisioterapia quiroprática ou dentro da quiropraxia. Então, as disciplinas específicas, né, são disciplinas que a gente chama dentro dos seminários especiais 2, né, que são o SOT, quiropraxia em gestante, quiropraxia pediátrica, quiropraxia desportiva, Active Release Technique, técnica de liberação ativa, né, quiropraxia em gestante, mesa de flexo-distração e outras técnicas também podem ser incorporadas com aprovação do departamento científico. Então ali nós temos uma carga horária mínima de 10 horas e uma carga horária máxima de 20 horas. E o indivíduo tem que ter uma formação mínima de 40 horas e uma formação máxima de 50 horas. Só que ele não pode, no caso, por exemplo, ter uma disciplina 5 horas, não é aceito. No mínimo 10. E também não pode ter numa disciplina ali 30 horas, ele tem que ser no máximo até 20 horas. Se ele fizer carga horária a mais, essa carga horária adicional, ela vai ser utilizada no Formação de Especialista 1500. Não poderá ser utilizada no Formação de Especialista 500. Então, nós temos outro quesito, que é a complementação clínica. Nessa complementação clínica, nós desenvolvemos algumas disciplinas que são facultativas. Então ele pode vir a participar do SBFQM, o Seminário Brasileiro de Fisioterapia Quiroprática, ele pode participar do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Quiroprática, ele pode participar de congressos regionais, estaduais, de seminários dirigidos, de estudos dirigidos de escolas credenciadas, e seminários de clínica, exames complementares, radiologia ou patologia aplicada, ou outra técnica de uma escola credenciada com projeto aprovado. Então, essa complementação não é obrigatória porque ela pode ser suprida dentro do estágio e dentro da carga horária de outras disciplinas que não extrapolaram o seu limite, fechando as 500 horas. Não é necessário fazer essa complementação clínica, mas se ele quiser fazer a complementação clínica, ele pode utilizar essa carga horária até 50 horas ao total, né? E cada item ali, o SBFQM, por exemplo, é só 15 horas, o Congresso Brasileiro 30, seminários diversos de estudos dirigidos 25 e seminários de clínica, exames complementares de radiologia e patologia aplicada até 50 horas, que é o máximo desse nível de programa. Então a prática clínica 1, né? Por que prática clínica 1? Porque na formação de especialista 1500 vai ter outros níveis de prática clínica. Na prática clínica 1 ele vai fazer um estágio, também em escola credenciada, em clínica credenciada, de no mínimo 170 horas e no máximo 300 horas, sendo realizada, né, sob os auspícios da ANAFIC, sendo registrada da mesma forma que um curso é registrado. No início do estágio é coletado, digamos, as informações do aluno, é mandado para a escola, para o departamento científico da ANAFIC, pela escola, e fica registrado lá o programa, ganha um númerozinho o programa que ele fez tantas horas dentro daquela escola. É possível que ele faça
um estágio em duas instituições credenciadas. Ele pode fazer em São Paulo, ele pode fazer 100 horas, ele pode fazer mais 100 horas em Minas e pode fazer mais 100 horas no Rio Grande do Sul. Então é possível que ele tenha experiência em vários centros de estudo na quiropraxia. Então isso é bastante interessante também. Então, aqui eu tenho situações que a gente descreveu aqui de como poderia ser, né, a formação continuada de um aluno. Então, no caso do aluno X aqui, né, ele fez lá em Santa Catarina, no Instituto Practus, com o professor Gemerson, que é da escola 006, né, escola credenciada, com registro de curso 030, a formação em quiropraxia clínica básica, né, que é de 100 horas. Depois dos seminários especiais 1, ele escolheu fazer um curso de instrumental, de terapia instrumental quiropráxica, com o professor Márcio e o professor Diego, na escola 005, em São Paulo. Com registro 042, ele obteve 60 horas. E também escolheu a escola 001, no Rio Grande do Sul, estudando o Gonstead, né, no Instituto Coluna Vertebral, e obteve o registro de curso 053 com carga horária de 50 horas. Então ficou dentro do máximo e do mínimo, então ok. E diversificadas, ele fez com o Elder, na escola 03, né, o registro 096 PEC, com 40 horas. Então tudo fechou 150 horas, que era o mínimo dos seminários especiais, e fechou mais 100 horas da formação básica, então ele teve um total de 250 horas, ele não extrapolou, e esse aluno também atingiu o mínimo. Então ele obteve 250 horas dentro da formação básica, que era obrigatória, e os seminários especiais, que tinham várias opções, ele escolheu esses seminários aqui para fazer a formação. Então, na tabela 2, então, nós temos as disciplinas especiais 2, que são disciplinas que devem remontar 50 horas. Ele então fez o SOT com o Elder, na escola 003, fez a mesa de flexotração também com o Elder, 03, fez geriatria no Rio Grande do Sul com o Instituto Avante, no 002, todos com registro ali, fechando uma carga horária de 50 horas, que é o máximo, e na realidade conseguiu desenvolver a formação dele, que é com a carga horária máxima, que é de 40 a 50 horas, 40 é o mínimo e 50 horas é o máximo. Então ele conseguiu preencher o pré-requisito dos seminários especiais, que tem uma carga horária obrigatória de 50 horas. E na tabela 3, a gente observa ali que ele fez na escola 05, lá no Nordeste, com Vinícius, um programa de quiropraxia clínica aplicada de 30 horas. Essa complementação clínica não era obrigatória, que podia ser até 50 horas, podia ser de 0 até 50 horas, e ele escolheu fazer então 30 horas de quiropraxia, de clínica aplicada à quiropraxia. E depois ele fez lá no Sena, no Paraná, na escola 07, a prática clínica 1, então com uma carga horária de 200 horas, que está dentro do mínimo, que o mínimo é 170 e o máximo é 300, a prática clínica 1. Então ele conseguiu concluir a carga horária necessária, com 230 horas, sobrou, ainda vai sobrar carga horária. Então, no overview da tabela, nós temos, na visão geral, disciplina básica obrigatória com a escola 06 do Gemerson, fez 100 horas. O seminário especial 1, ele fez 150 horas, né? Está dentro do mínimo, né? Entre o mínimo e o máximo é 160. Seminário especial 2, que tinha que fazer no máximo 50 e no mínimo 40, ele concluiu com 50 horas, fazendo na escola 013 e na escola 02. Na complementação clínica acadêmica, ele fez 30 horas na 05, que podia ser 0, né, e no máximo 50. Na prática clínica, ele fez 200 horas, né, lá no Paraná, com o Sena, na escola 05, se eu não me engano. Então ele conseguiu obter um total de 530 horas, certo? Completando as 500 horas, sobrando 30 horas. Então o que acontece com essas 30 horas de sobra? A gente não aproveita na formação especialista, no FE 500, a gente vai usar no formação de especialista Master FM de 1.500 horas. Então essas horas adicionais que ele fez ali, dentro desses programas habilitados, se ele fizesse até 200 horas a mais de programas, poderia servir para a formação de especialista Master, né? Então aqui é só 500 horas,
Então, essas 530 não vai servir aqui nesse programa, mas pode servir num outro programa lá de 1.500 horas. Que até 200 horas adicionais desse programa de 500 que sobrou do FE 500 podem ir até 200 horas para o de 1.500 horas. Então, o PEC, Formação Especialista Master de 1.500 horas, já vamos estar divulgando, né, o roteiro do PEC 1.500 com as dicas de quais disciplinas a gente deve fazer, né. Vai absorver 500 horas do PEC de formação especialista, então, e poderá absorver até 200 horas excedentes ou adicionais que não puderam ser aproveitadas no PEC 500 FE, ou FE 500, né, como for chamado. Então, a ideia é que o FEM 1500 possa direcionar uma subespecialidade. Então, que possa direcionar que estudem técnicas como SWOT, quiropraxia desportiva, quiropraxia pediátrica, instrumental, neurológica, ortopédica, radiológica, laboral e com gestantes. Então, a ideia da formação especialista master é que ele possa se subespecializar e trabalhar mais ainda numa área mais específica, se tornando uma referência nessa área. Muito obrigado pela atenção, espero que seja útil e esclarecedora essas informações.